Essa é o Almoço com a Gente, uma live que acontece todas as quintas-feiras ao vivo pelo Instagram da realize.aba, onde eu e Ana conversamos sobre análise do comportamento, assuntos que estão acontecendo na nossa área ou assuntos que estão acontecendo no mundo e a gente relaciona com a análise do comportamento. Eu sou a Lidiane Queiroz, sou psicóloga, agora com todos os meus diplomas achados de mestrado e doutorado em análise do comportamento, especialista em gestão de pessoas, OBM e ACT. Trabalho orientando donas de clínicas em como que elas podem atuar de maneira mais saudável e viável nesse mercado, no atendimento terapêutico para crianças, pessoas com atraso no desenvolvimento. Oi, eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento. Faltou batom. Passei só metade, né? Foi só o contorno, né? Esqueci, tô só no meio. Melhorou? Melhorou. Aqui, sou psicóloga analista do comportamento, faço a maquiagem pela metade. Eu sou doutora em comportamento e cognição e eu trabalho com consultoria de aba para equipes de atendimento. Muito bem. E semana passada ela estava na praia, no horário desta live, comendo camarão e tomando cerveja. Sim, foi o dia que fez sol. Foi, né? Na quinta-feira. Segunda e terça choveu. A Mari, gente, eu acho chique demais quando elas começam com esses currículos. É super importante a gente falar dos nossos currículos, falar das nossas coisas, afinal de contas, são muitos décadas, já temos décadas estudando. Caro esse currículo. A gente precisou trabalhar para um caramba para conseguir esse currículo. Portanto, vocês vão ouvir eles até. Exato. E isso também já puxa, esse assunto já puxa para o que a gente estava querendo conversar hoje, né? Uhum. Que é sobre escolhas. Exatamente. Isso envolve escolher. Não é, porque para você tudo foi mais fácil. Então tem diversas tomadas de decisão que a gente precisa realizar para que a gente caminhe em direção ao que é importante para a gente. E esse é um assunto que a gente discute muito, né, Ana? Que quando a gente está entre as consultorias, entre os atendimentos, a gente para e fala, mas por que a pessoa escolheu... Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Por que não fez tal outra coisa? E aí fala assim, e ela diz assim, não, porque é o jeito de fazer. Esse é o único jeito. Esse é o único jeito, é a palavra, eu acho que é o termo padrão, né? E aí a gente estava falando, como vocês sabem, a gente adora falar de política, adora. E a gente estava falando da carta que foi enviada ontem pelo presidente dos Estados Unidos ao governo brasileiro e que foi endossada pela embaixada americana aqui no Brasil, que inclusive corretamente foi chamada para se pronunciar a respeito, exato, desse endosso realizado em relação a essa carta. Essa carta enviada pelo Donald Trump ao Lula, que avisa sobre uma taxação de 50% em cima das importações que os Estados Unidos farão a partir de agora ao Brasil, que vai ser de 50%, já era 10%, que já estava difícil, a expectativa era de que fosse para 20%. E aí começou o que a Ana chama, eu adoro essa expressão, que é o barata voa. Ai, foi um barata voa. No Congresso, nossa senhora, parecia o grupo das BCBA. Nossa senhora, acontece qualquer coisa. Chegou uma carta, meu Deus! Acabaram no Brasil. Acabou tudo, viu aí o que o Brasil fez? E eu não posso deixar de reconhecer, independente de orientação política ou não, de reconhecer o comportamento de devolver esta carta. Ana, fala sobre isso, me ajuda. Você quer a tradução? Eu quero. O ato simbólico de devolução da carta estadunidense ao preposto daquele país significa, 2 pontos, abre aspas, enfia na bunda, pega, fecha aspas.
E aí, esse é um ponto, agora passado todo nosso sarcasmo, que vai permanecer, mas assim, o momento sarcasmo, vocês acham que esse movimento, esse posicionamento, ele é um posicionamento fácil? Ele é um posicionamento confortável de ser feito? Por que ele não é confortável? Ele não é fácil porque ele mostra que foi uma resposta. Não foi uma... como é que a gente fala? Uma reação. Não foi uma reação. Foi é como tu fala, não reajam, não respondam. Reagem. Então, houve o contexto, né? O estímulo antecedente, e diante dele teve uma cadeia aí de comportamentos que, né, terminam com esse produto final aí, que é a devolução da carta e e o recado de não quer, tem quem queira. Basicamente foi esse o recado. E vejam, olha que interessante, realmente vamos analisando as camadas, porque ao fazer isso, a probabilidade da punição positiva é real. Sim. De todas as punições, né? Tanto positivo quanto negativo. É retirada. Exato. Investimento estrangeiro, retirada daqueles índices lá de confiabilidade, o caralho de bico. Aí a punição negativa, que a imprensa inteira vai pra cima e positiva. Olha só, e não sei o quê. Então, a resposta de não atender àquela provocação, não responder à gritaria de todo lado e devolver a carta sem um desculpa aí, eu vou fazer o que você quer. Isso gerou imediatamente muita punição. E isso é muito interessante, por quê? Porque o país não é um indivíduo. O país, ele tem na sua declaração constituinte que é soberano. Ele tem que foi aprovado unanimamente e rapidamente, Câmara de Deputados, senadores, a aplicação da lei da reciprocidade, não para isso, já estava. Então, na verdade, em fatos, ele não está, ao fazer isso, o representante do país não está atendendo ao umbigo dele, não está fazendo uma resposta, ele está se comportando de acordo com a missão, os valores e a visão dessa empresa. Exato. Vai ser aplicada a lei da reciprocidade. Vai ser aplicada a lei que estava prevista e quem fez esse pedido estúpido sabia que esta lei existia e, né, que ela seria, quer dizer, achou que, né, não seria, mas seria imposta, e tanto o presidente, né, o executivo como um todo, quanto o legislativo, que é de ser... Quanto será que eles receberam para fazer isso, né? Porque sabe que ali as coisas só andam na base do... Mas foi uma decisão institucional que pode custar, por exemplo, né? Se fosse mais para frente, hoje acho que não, porque a eleição ainda está muito longe, mas ainda tem. Poderia custar uma reeleição ou a eleição de um sucessor do PT. E veja, e é uma medida provavelmente com grande probabilidade de ser impopular, porque imediatamente sente-se no bolso as pessoas que exportam, né? As empresas, os volumes de dinheiro. Nenhum governo que já está apresentando pesquisas públicas que está em desaprovação. Ainda assim, fazer o certo diante de um cenário de caos é ainda mais notável, mais difícil e mais notável. Agora vocês vão ficar aqui nessa live defendendo. Nós estamos fazendo correlações de um evento que todo mundo pode olhar, opinar internacionalmente, o que já tem acontecido, The Economist está falando, e olha que interessante. Olha essa alucinação, né, de quem discorda.
mas também o presidente está saindo por aí oferecendo e tentando abrir novos comércios. Não parece, assim, com uma coisa que acontece aqui dentro, operadora que começa a reclamar? Ele está saindo para justamente não ficar refém de um único... de uma única fonte. O que já não era, inclusive... Já não era. E quem implementou essa política foi, inclusive, o governo Lula 1 e 2. Né? De não ficar dependente... Tanto é que ele foi o governo do Lula que instituiu o BRICS, que instituiu o Mercosul. Vamos falar do BRICS também. Né? O Mercosul. Então, assim, a coisa de fazer blocos comerciais, que começam lá no governo Lula 1, já é um movimento, né, já é mostrando quais são, né, as missões aqui que estão sendo trabalhadas, que não vamos ficar dependente de uma superpotência imperialista. Não, nós vamos fortalecer unidades regionais que têm identificação cultural, que têm interesses em comum e que a gente divide aqui, né, os pãozinhos. E buscar parceiros que não sejam, né, exclusivos. E nem que sejam opressores. Porque na hora que você se torna dependente, a economia do seu sistema, ele se torna dependente de uma única fonte, a sua soberania está perdida. Está perdida. É muito mais difícil você cumprir a sua missão, os seus valores, de você ter autonomia se você depende. Sim, porque daí é aquela coisa do... né, não é que não teve escolha, mas a escolha era entre morrer de fome e dormir na chuva e XYZ. Então, quanto menos recurso você tem disponível, menos acesso a reforçadores você tem, mais restritas ficam as suas escolhas. Não é que elas não existem. Elas ficam restritas porque boa parte delas só vai produzir punição. Porque quando você chegou nesse lugar, você foi se encaminhando. Foram outras tomadas, micro tomadas de decisão anteriores. Mas eu não fiz nada. Isso também Então, não fazer nada é uma escolha, né? É uma escolha. É inescapável. Assim, não tem como você tirar a responsabilidade das consequências, a responsabilidade de si, sobre as consequências que você está sofrendo, porque você se comporta. Tem um negócio, vamos focar aqui, senão eu vou para outro canto. E uma coisa que é interessante é o quanto que a gente se coloca nesse lugar, e esse é o ponto de reflexão, de não ter escolha. Sim. Eu fico pensando se esse relato, né, não ter escolha, não na verdade, é uma fuga, né? Ela sinaliza... perdão. Não. É porque ele é bem discreto. Eu tô sinalizando pra você, né, que eu tô tentando amenizar, né, porque eu não tinha escolha. Né? Então eu escolhi não ter escolha. É basicamente isso. Quando que isso acontece? Quando que a gente observa isso? Quando tudo está indo bem, a Ana me falou isso quando a minha empresa começou a dar errado. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso, de verdade, assim, eu não tenho registro antes, porque o clima na empresa era excelente, do meu ponto de vista, tá? Era excelente, era assim um lugar onde todo mundo queria estar, ou tinha amizades e tudo mais. Quando as coisas começaram a dar errado, e eu precisei... Naquela época eu nem conseguia fazer muitas escolhas, mas as poucas escolhas que eu estava sendo obrigada a fazer, que já eram aversivas, as coisas foram mudando. E eu me lembro que eu dizia assim, Ana, mas eu não acredito que as pessoas estão fazendo... Aí você fala assim, em tempos de vacas magras, é que a gente observa... Que a gente consegue observar melhor se aquilo que você fala é aquilo que você faz. Para todos os lados. Pro meu, inclusive, eu não tô me eximindo não do lugar. Mas é fácil dizer que o Brasil é soberano
em tempo de crescimento da economia, em tempo de desenvolvimento, e é louco, né, porque o país está em expansão, tanto é que está em expansão que o Banco Central está impondo aumento de taxa para segurar, para não ter deflação. E a taxa de desemprego está em absoluto recorde. Nunca na história desse país a gente teve tão pouco desemprego. As pessoas estão altamente ocupadas. Isso aqui é a prova disso. O inferno que tá pegar Uber. Tá vendo? O inferno que tá pedir coisa no iFood. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas não precisam mais se submeter a esse tipo de trabalho absolutamente, como é que chama? Sucateado, em que a empresa fica com tudo e você fica com nada. Então, tá faltando, tá todo mundo percebendo como tá faltando Uber, e quem tá fazendo Uber agora escolhe a corrida que quer pegar. Escolhe a corrida que quer pegar. E isso é sensacional, isso é muito ótimo. Bom. E outra coisa, a gente não... Tudo bem que a gente está trazendo aqui o destaque de um enfrentamento de uma situação em cenário internacional, mas também é feito enfrentamento semanalmente do governo na Câmara no Senado. Na Câmara dos Deputados. A questão do IOF, que foi barrado e que agora entra-se com não é o Ministério Público, é o Supremo. O Supremo vai julgar esse vai pode, julgar. Não pode. Ou seja, fazer política é um negócio que exige muito de você. Politicagem não. Politicagem é fácil. É muito fácil. Porque então, o controle é muito forte. É o meu primeiro, né? Você que vai me beneficiar mais? Foda-se qualquer outra coisa, né? Não tem valores aqui guiando as coisas. É a coragem de se tornar impopular, atento e direcionado ao que você disse lá atrás. Isso é muito sensacional. Quando a gente vê que uma pessoa ela consegue se manter, para mim é inspirador. Quando ela consegue se manter de acordo com o que ela declarou como valor diante de uma situação difícil. Diante de um cenário de impopularidade, é muito fácil ser popular. É muito fácil ser popular. Basta você sair atendendo qualquer coisa, tudo que te pedem, né? Eu não consigo pagar, baixa pra metade, baixo. Eu quero que você vá fazer o trabalho da babá, da arrumadeira, da cozinheira, da professora, você vai fazer tudo, até do motorista da van. A gente faz sim, mãezinha. E aí, você é a pessoa mais adorada do mundo. A custo de quê? Que é interessante quando a gente recebe muito, né? Gestoras muito competentes, equipes muito competentes que se lamentam, sei, dói mesmo, que se lamentam dizendo, mas olha, sinceramente, eu não entendo por que as mães preferem ir para determinada clínica. Adoro isso. Fica procurando uma não, tem essa. Mas nesse caso, é outra coisa, que é assim. Eu tô pensando numa clínica específica que o povo é bem competente. Mas que é assim. Tem essa de achar desculpa, mas tem a outra que é assim. Eu não sei por que aquela outra clínica muito mais. As pessoas são muito mais apaixonadas pelo que acontece lá, e o que acontece lá é perfumaria, do que pelo que acontece aqui. Tem N motivos, mas uma das coisas que a gente pode observar é lá as pessoas, nesse outro lugar, se ocupam da perfumaria. Então, que são as medidas populares. Sim. Entendeu? Essa coisa. Medida a decoração popular e consequência imediata. Consequência imediata. Não, a gente fica. Você precisa que a gente fique com ele pro almoço? A gente fica, a gente dá um jeitinho aqui. Lá se atende às necessidades imediatas, né? Porque, como o Denilson colocou aqui, nossa, mas é tanta coisa para descrever, são tantas etapas, tanto tempo. É impopular. Né? Exato, porque é difícil. Né? Então é custoso, aumento de custo de resposta é entendido pelo organismo como
punição muitas vezes. Exato. É caro. É caro. É caro. Não- Prestar serviço bom é caro. E, desculpa, gente, é a realidade. É caro. Concordo e gostaria e acho que é justo? Não acho, não. Mas a realidade é essa. Prestar um serviço bom, com profissionais qualificados, de maneira bem feita, com excelência e produzindo resultados fortes e significativos, É caro. não é barato. E não é porque precisa de muitas horas, não é a hora que custa. Não. E não é a hora que importa. Intensidade, gente, entende uma coisa? Não importa o que disseram pra você na sua pós, tá? Não importa. Então, entende uma coisa. Quando a gente fala de intensidade do tratamento, a gente não está falando de horas. A gente está falando de oportunidades de ensino. Quantas oportunidades de ensino eu sou capaz de fazer de maneira adequada, em que a criança responde e eu consigo reforçar e modelar a habilidade que eu estou ensinando? Mas eu não tenho escolha, porque veio no laudo do médico. O laudo é para você cumprir? Mas O é laudo porque se foi a contra gente... você ou contra a operadora? Mas é porque se a gente não fizer, a mãe vai reclamar e a operadora não vai encaminhar. A gente não tem escolha. Você só tem a operadora para prestar serviço. Ninguém mais no Brasil compra Não o tem. serviço. É muito caro, Ana. Não adianta a gente se iludir que vai ter gente que vai poder pagar por esse serviço e que sustente a clínica. Que serviço que você está oferecendo? Eu ofereço terapia ABA. De que jeito? Não tá do jeito que eu gostaria, a gente faz o que pode. Mas o que você pode fazer é o que é melhor para o seu cliente? É melhor a gente do que nada, né? Não sei, é? Uai, Ana, ela vai... Você tem os dados para me mostrar? E a gente vê que ele melhora. Não. A mãe fala que ele Você é melhora. analista do comportamento ou vendedora de sapato? Eu Porque sou... sapato a gente julga assim, eu acho que tá bonito. Eu acho que funcionou. A gente precisava sinalizar, amiga, quando a gente começa com os teatros. Análise do comportamento é outra coisa, né? Esse comportamento é assim, aqui está o dado comparado com o dado anterior e agora eu tomo uma decisão. Isso chama decisão baseada em evidência. E aí torna o seu comportamento de tomar decisão, de escolher, mais seguro para você. Porque a insegurança que você sente é porque eu não sei o que fazer, é porque eu não tenho escolha, é porque você não fez uma leitura de fato das variáveis, das possibilidades, e isso entra numa outra coisa que a gente também estava falando, que a gente comenta muito. Para de ir pra lá que você vai sair da câmera, vem pra cá. Eu tô vendo ela aí. Eu vi, é porque eu quero ficar assim, ó. Não. Só não cai no buraco. É porque... Com licença, pessoal, é porque eu quero conversar aqui. A gente vai começar, Entendeu? a gente vai A gente fazer conversa live aqui. assim, que eu acho que não fica de costas pra plateia. Que é, Ana, o negócio de eu botar no outro. Tipo, mas é porque é assim que são as coisas. Mas é porque os pais não vão aceitar se a gente fizer diferente. Mas é porque é sempre ir lá dentro, sob a pele, que são as inferências. Primeiro essa inferência, né, de que, mas a mãe não vai gostar se for assim. Primeiro que você que tá achando que não vai gostar ou não vai gostar. Baseado no quê? De novo. Baseado no quê? Exatamente. Fontes, vozes da minha cabeça. E eu tava com saudade. Eu tava. E ela não, mas se eu tava. De fato você comprova o relato de que essa família está, ou a maioria da família está insatisfeita, porque estava procurando um serviço Y e você está oferecendo o serviço Z, você fez esse alinhamento, você explicou exatamente como era o serviço, o que ia acontecer, quais eram as prováveis consequências de fazer A, B ou C. Você deu escolhas verdadeiras para essa família decidir sobre qual prestação de serviço ela ia contratar. Agora, se você prometeu mundos e fundos e tá entregando bosta nenhuma, aí realmente a família tem todo o direito e dever de ficar insatisfeita, né? Então... Eu fico pensando no o tanto que nós vivemos, culturalmente, nós aprendemos a descrever
eventos do mundo a partir de coisas do que a gente sente. Do né? que a gente sente. descreve o que a gente. Eu batendo no microfone. A gente descreve o que a gente sente. A gente não descreve o evento do mundo. Entendeu? Então, quando você se torna analista do comportamento, é preciso virar essa chavinha entre como você descrevia os eventos antes e como você precisa descrevê-los agora. Quando você diz, olha só, vou voltar para o governo. Ontem eu estava vendo uma fala da oposição ao governo, e que a fala dessa pessoa dizia o seguinte: tá vendo aí o que aconteceu? É fácil, é só ele parar de ser cabeça dura e voltar a não sair por aí tentando abrir outro, conversando com ditadores, abrir outro mercado e parar com essa perseguição política em relação ao presidente anterior, que tudo se resolve. E isso vai tomando uma narrativa do quê? O outro é cabeça dura. Que tá lá dentro do outro. E nesse momento você vai comprando essas histórias e deixa de olhar para o quê? O que eu vejo? Quais são os fatos? Ao invés de eu identificar o problema fazendo análises funcionais, que é a única maneira em que a gente identifica o problema, não existe outra. Análise funcional. Análise funcional social, análise funcional contextual, análise funcional de comportamento, não importa, análises funcionais. Analisar, separar as partes interrelacionadas, entender como elas se relacionam entre si, né? Ao invés de eu fazer isso, para identificar problemas, para eu poder resolvê-los... Não, eu boto dentro da... Eu atribuo o problema ao que eu acho que o outro quer, ou sente, ou pensa, ou tá achando. Ou qual é a intenção dele. E quando você faz isso, você se perde na narrativa e você se afasta do que você precisa de fato fazer, e aí realmente eu te digo, é muito difícil tomar a decisão, é muito difícil, porque na hora que eu fico, é porque é de esquerda, porque tá batendo de frente, porque... Na hora que eu fico fazendo isso, então, porque os pais não podem pagar, porque analista do comportamento... Essa coisa do pai não pode pagar, gente, eu entendo, de novo, dados de realidade. Primeiro, que nós estamos falando aqui, quando a gente fala das clínicas, das nossas clientes, as pessoas para as quais a gente presta serviço, com as quais a gente está falando, você aí, tá? A gente está falando de menos de 25% da população, certo? Que é, no Brasil, quem tem acesso a plano de saúde. E dentro desses 25%, você vai ter lá 0, alguma coisa, 0,2%, que é quem foda-se plano de saúde, eu pago no meu bolso. Então a gente tá falando com vocês, menos de 25%. Então, para começo de conversa, já tá restrito a esta população. A gente não tá falando da absoluta maioria de 3/4 da população do Brasil que não tem nenhum acesso a planos de saúde privado. Que só tem acesso ao Sistema Único de Saúde, olha lá. E olha lá. Né? Porque tem lugares que não tem SUS também, né, gente? Vocês que estão aí sentados na capital, lembra disso. Então, já tá restrito, tá? Não é que eu tô ignorando que, meu Deus, a população não tem acesso. Não tem mesmo. Eu tô falando com vocês, porque é vocês que chegam pra gente com esse, meu Deus do céu, eu vou morrer porque o plano não quer pagar. E se eu não oferecer o serviço, coitadinho, ninguém vai oferecer. Vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana aconteceu uma coisa. Minha mãe ficou doente, eu precisava de uma enfermeira pra ficar com ela enquanto eu podia vir trabalhar, porque eu tenho que trabalhar pra pagar a enfermeira que vai ficar com ela pra eu poder vir trabalhar. Basicamente, essa é a minha vida. Aí, alguém lá no meu condomínio, no zap do condomínio, que eu perguntei se alguém indicava cuidador de idosos, enfermeira e tal. Aí me indicaram uma empresa que fornece serviços de acompanhantes e cuidadores, que é um serviço integrado, em que eles têm vários profissionais de várias especialidades
em que é feita uma equipe personalizada para aquele cliente, para a necessidade dele, e essa equipe é semanalmente supervisionada por uma enfermeira. É incrível o trabalho deles. Cara, exatamente. Né? Quando a moça estava me explicando, eu comecei a rir. É lógico, eu falo, nossa, como será que funciona? Não. Né? É tipo assim, é isso que eu faço, na verdade. É isso que eu queria que fosse feito. Que lá funciona. Né? Sabe por que funciona? Sabe quanto custa? Eu só balancei a cabeça porque ela me mandou um orçamento. Eu quase caí das pernas. Né? Então, assim, se você quiser um cuidador personalizado, são 2 ou 3, a depender da dificuldade, a complexidade ali, porque eles ficam se revezando, num plano de no máximo 10 horas por dia, com 60 minutos de descanso para o cuidador que estiver ali. Se ele for no horário da manhã, é os 60 minutos do almoço, se for no da tarde, é os 60 minutos do jantar. Então, esse plano custa... Vocês estão sentadas? R$12 mil por mês. Tá? É porque é só na lista do comportamento. A primeira coisa que eu fiz foi... A segunda foi... Vocês têm convênio com algum plano? E a moça olhou pra mim. De cima a baixo, senhora. Não, a gente não trabalha com plano de saúde, é só particular. Ah, tá. Mas, olha, dá pra fazer. Porque nós temos... Essa parte eu não te contei. Não. 300 unidades só no Brasil. Ana. Sem oferecer serviço para plano de saúde, cobrando R$12 mil por mês. Ana. 300 unidades só no Brasil. Porque também tem em vários outros países da América Latina. Mas ela falou que dava pra fazer ela tem um outro subplano pra ti, é isso? Eles fazem... só o pontual. Pontual. Você paga pra ir de, sei lá... o período. Saindo daqui, Lid vai estudar sobre essa empresa, porque eu achei sensacional. Isso... E... eu liguei, entrei em contato, a mulher retornou, falou comigo, conversou, perguntou, marcou um horário, foi na minha casa com a assistente. Conversou, explicou, me deixou uma pastinha com todas as... inclusive uma cópia do contrato, se eu quisesse estudar. Vou puxar... Deixou aberto, olha, não se preocupe, mas se você precisar de alguém ainda essa semana, fala com a gente manda alguém na diária. Não precisa assinar agora. Então, tudo foi pensado. Era isso que eu ia dizer. Você acha programado que essa moça que foi na tua casa, ela foi porque ela é assim, é o jeito dela de atender? Ou porque tem um processo e um protocolo estabelecido que é seguido? Exato. Porque para ter 300 unidades... franqueada. Eles franqueiam, né? Ela é franqueada, pelo que ela me contou, ela é a segunda franqueada no Brasil, uma empresa, né? Tinha sede, começou a fazer... Tem filiais e franqueados. E ela é a dona. Ela não me mandou uma coordenadora, ela não me mandou a funcionária, ela foi mais a apaixonada. dona. Foi até a minha casa. Nossa. Com a funcionária. Apresentou, essa aqui é a fulana, ela coordena as equipes, aí você vai falar com ela. Mas eu não tenho tempo de fazer isso. Se eu fizer isso, eu não tenho como ir junto. Eu tô fazendo um atendimento numa consultoria que é sobre... A gente só tá falando sobre isso. A gente não tá indo pra nenhum outro canto. Que é posicionamento de marca. Quando a gente fala posicionamento de marca, a gente acha que são as cores. A gente imediatamente, né, vem à cabeça a logo. Qual é a estrutura. O tom pastel. O parquinho. Quando, na verdade... Isso que tu acabou de relatar é posicionamento de marca. Mas isso tudo pra dizer que não me vem com essa... foi exatamente a mensagem, depois ali de tira um pouco pra você. Eu falei, puta que me pariu, eu nunca mais quero ouvir de ninguém uma gestora me dizer que não tem quem pague. Esta empresa que cobra R$12 mil por mês pelo mesmo serviço feito por profissionais sem nenhuma especialização.
tá? Eles têm fonoterapeuta, fisioterapeuta de apoio. Mas quem está lá é o cuidador. O aplicador. É o que eu ia falar, o aplicador. O cuidador e a cuidadora são pessoas com ensino médio completo que foram muito bem treinadas e que são supervisionadas por uma técnica em enfermagem. Então eu não tô falando de uma equipe em que todo mundo precisa de uma pós-graduação. Tá? E esse serviço tem 300 unidades só no Brasil. E tem várias coisas porque aí. Não tem ninguém pra pagar. E tem várias coisas aí que tu tá me falando que a minha cabeça fica pipocando. Tomei o remédio tarde, Ana, então eu não tô muito controlada. Mas tomei tarde. Que é assim, olha só, acho que a primeira coisa é a gente precisa combater a perpetuação da narrativa de que nós estamos errados em cobrar apropriadamente pelo serviço que oferecemos. Já deu, sabe? Já passou. Isso daí chega. É igual dizer, sei lá, que aba destra pessoa, já deu. Isso daí era da década de 80, 1900 e bolinha. Da agora não. Por quê? Porque quanto mais eu falo e compro isso, mais eu fico oferecendo gato por lebre. É isso. Aí sim, aí é falta de ética, aí é enganação. Se você tá, né, oferecendo um serviço e entregando outro, não me importa quanto você tá cobrando. A Mari colocou aqui também que identidade posicionamento de marca é Instagram organizado. Não é que as pessoas, na cabeça das pessoas. Então, eu quero abrir uma empresa de aba, já contratei um designer. É a primeira coisa. Contratou o design e encontrou a casinha. A casinha eu já encontrei, a gente já alugou. Ou a sala. Quando é casinha, eu já acho sala. Que a pessoa já tá anos-luz na frente. Ela já tá no ano 3000, quando ela já pensou na casinha, ao invés de pensar em 3, 4 salas comercial no shopping. Pra ficar com criança 10 horas por dia lá dentro. Tudo isso que a gente tá falando tem a ver com, sim, você tem possibilidades de fazer boas escolhas, entendendo que a gente escolhe o tempo inteiro, inclusive quando a gente fica calado. Mas que sim, você pode fazer boas escolhas, mas para isso precisa desativar o quê? O modo automático. Precisa desativar o modo automático. Não, reage, responde. Isso é interessante, que é uma coisa que eu estou experienciando pela primeira vez. Que eu tô conduzindo esse negócio que eu achava que era tão simples, pequeno e rápido, mas porra, por que eu fui pegar um negócio que é tão complexo? Tá vendo? A próxima vez a gente abre uma empresa de cuidador de todos, em vez de... Não, amiga, eu tô falando desse curso que eu tô fazendo agora. Pois cuidador de todos, dá curso, pior que dá. E aí eu falei, pois é, dá, eu tenho uma cliente que tá estruturando isso pra vender lá no interior, eu vou lá semana que vem. É lá com ela. Amiga, e aí... por que eu tô sofrendo? Porque eu disse assim, não, são 4 encontros ao vivo e não sei o que lá. Aí a gente começa fazendo o quê? A pessoa entrar em contato com o que é o seu valor, tentar, né, verbalizar, declarar. E aí o que elas estão dizendo? Lid, eu ainda não fiz os exercícios do curso, mas eu já tô me percebendo diferente. Ana, eu tô no céu. Isso. É muito reforçador isso pra mim. A pessoa virar e falar assim, mas eu tô notando. Isso é validade social. Isso é validade social. Isso é a medida mais importante da efetividade de uma intervenção comportamental. Viu, gente? Eu tô fazendo intervenção comportamental. Eu tô... Ensinar a habilidade é o quê, Passa? Não, amiga, é porque eu tenho uma outra parte antiga ainda minha que dizia que eu não sabia nada, que eu não era nada e que eu não tinha... Mas você não faz nada se você não notar. Você tem que notar para poder você escolher. E eu acho que tem a coisa do notar, do respirar antes de reagir pensar e tomar contato com todas essas outras informações e estimulações e contextos. Projetar, né? Ou seja, a gente sabe, gente, é uma habilidade natural de qualquer ser vivo prever o que vai acontecer com base em eventos passados. Então, ninguém tem bola de cristal. Não inventou. Não inventou, não tirou da bunda. Então, assim,
é importante. Ninguém tem bola de cristal, pode falhar, vai. Porém, a gente precisa ter essa projeção minimamente, porque isso informa decisões. Se a gente fica só sob controle do imediato, que é respostas emocionais e reforçamento ou reforçamento negativo ou positivo imediato, é aí que a galera se fode. É aqui que a coisa dá errado. E depois pra consertar, gente, é um trabalho tão maior do que ter parado e tomado uma decisão. E é sofrido. Acertada. E haja dinheiro com psiquiatra, com psicólogo, com tudo. Eu vou compartilhar um relato aqui de uma coisa que, obviamente, eu vou ter que dar pouquíssimos detalhes, mas pro que importa aqui vai ser válido. Comece hoje a parar de julgar e tentar resolver o problema das pessoas e se justificar quando alguém estiver conversando com você. Se alguém vier falar algo ou estiver fazendo algo, esteja presente para ouvir e não ficar, nossa, que preguiçosa, ou então, nossa, que agressiva, nossa, para de já começar a fazer isso nesse momento. E o pior, se for com você, tipo assim, nossa, Lídia, aquele momento você fez isso. Não, mas veja, é porque eu não estava bem aquela semana. Não justifica. Para, ouve e diz para a pessoa, faça o bem, sem olhar a quem, sinceramente, diz para a pessoa, você tem escolha. Você pode escolher. Por quê? Lá atrás eu fiz uma reunião com um grupo de terapeutas que estavam, enfim... E aí eu fui falando sobre isso, eu disse, olha, mas faça o que é importante pra você, isso, como é que você tá se sentindo. Eu não tava nem concordando com o que a pessoa tava dizendo, nem discordando. Ouvindo e validando, que é esta é a se você quer ter uma reação, a sua reação tem que ser validar. Que foi isso que tu fizeste comigo no processo inteiro. O inteiro. Eu lembro que eu devia, eu tenho certeza. Eu não vou nem olhar pra ti porque eu não quero ver a tua cara. Eu devia ser um saco. Sabe, Vitrola? Não fala, que eu também não quero ouvir. Todo dia a mesma ladainha, o mesmo muro das lamentações, a mesma coisa. Não era nem o muro das lamentações. O problema era tudo reativo. Então vamos fazer uma reunião. Então vamos fazer isso. Amiga, eu tô 30 projetos, 38 projetos, 42 projetos. Já deu tempo de você pensar naquele outro? Não dá tempo porque eu não tô fazendo esse outro agora. Não, eu tô falando... Não, essa parte ainda não... Depois que eu só choramingava e que tu me mandava a figurinha do Baymax se abraçando. Meu Deus, aquilo se tornou, né, simbolicamente algo que eu falei, é só isso que eu preciso. Eu não preciso de alguém dizendo vai dar tudo certo. Eu não preciso... O desamparo era tão grande que eu não preciso de ninguém dizendo assim, faz assim, faz assim, faz assim. Eu precisava de alguém que fizesse o quê? Que estivesse ali para ouvir. Voltando pro relato. E eu tenho praticado e ensino a praticar isso muito, 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 muito. E você poder ouvir, validar e fazer com que a pessoa sinta que ela pode responder de acordo com o que é importante para ela. Fiz isso, o mundo girou, a água passou debaixo da ponte e aí ela veio me escrever no Instagram. Eu te contei já. Eu sei. Eu te contei. Ela veio me escrever no Instagram dizendo, Lid, você não imagina... E passou tempo, gente, faz tempo dessa conversa. Você não imagina como aquilo reverberou diferente e hoje eu posso tomar decisões do jeito que eu quero, a despeito das outras pessoas acharem errado. Então, se você tiver que comunicar algo e que é desconfortável, a depender de quem vai ouvir, mas se aquilo fala do que é importante para você, comunique ou não abra mão. Não faça porque, veja bem, eu vou perder o plano de saúde, eu vou perder aquele privilégio, a gente vai... O povo... Gente, muitas pessoas dependem de mim, vão ficar prejudicadas. E isso tudo é racionalização, porque você, primeiro, você tá de novo interpretando uma coisa que você acha que vai acontecer, baseado no que você acha que a outra pessoa tá pensando, sentindo, querendo. Tudo isso com função de fuga e esquiva da punição imediata.
E aí, quando você está fazendo o gerenciamento de crise da sua empresa, você faz um comunicado tentando agradar tanto a operadora de saúde quanto... e aí você fica em cima do muro, você sequer conseguiu ser exemplo e modelo para aqueles que se inspiravam e se inspiram em você, para aquelas famílias que confiaram em você para deixar os seus bens mais preciosos com você. E quando você se expressa diante de um gerenciamento de crise de forma dúbia, de forma... É igual macho hétero top se desculpando. Quando não foi minha intenção, mas eu tô vendo que então assim, você ficou ofendida. Se você ficou ofendida com o que eu falei, com o que eu digo, não tem nada que eu possa fazer, é o que eu penso mesmo. E aí, isso não, o pior é quando não fala, eu penso mesmo. O pior é quando fica, mas não foi exatamente se você não, se sentiu assim. Não, é você que entendeu, além de tudo, te chama de burra, né? Você entendeu errado e por isso você causou o seu próprio sofrimento ficando... Mas não foi nem vitimizando. Se vitimizando. Não foi isso que a gente fez. Não foi isso que eu fiz. Então... E de novo, eu fico nervosa porque como assim, isso é reativo. Eu vou voltar para uma coisa aqui que foi lá da nossa live anterior, que a gente estava falando do documento do conselho de psicologia, e que aí você estava falando assim, e eu perdi o prazo de inscrição para te assistir falando na UNPAC sobre a profissão. Mas ficou lá, tá no YouTube da UNPAC, tá tudo lá. Vou lá assistir. Quando tu fala assim, da importância de ser psicólogo para ser analista do comportamento. Porque existem maiores e infinitas possibilidades e chances de você, na sua formação, ser exposto a modelos de escuta. Sim, então as técnicas que a gente aprende como profissional da psicologia. Acolhimento, escuta ativa, validação, investigar a queixa. Aquilo que a pessoa chega dizendo que tá doendo, raramente tá ali. Então isso é uma das coisas mais importantes que eu já aprendi. Eu também, ó. Professora doutora Maria de Jesus dos Reis. A queixa nunca é a queixa. Nunca é a queixa. Então, quando a pessoa te diz, eu vim aqui porque eu não tô conseguindo estudar e tô ficando com nota vermelha e vou repetir de ano. Não é isso. O problema dela não é saber estudar, não adianta você mandar ela pro pró-estudo. Por que não tá conseguindo? O que tá acontecendo? Qual a habilidade que tem? Qual que não tem? Quais são os contextos controladores? Controle de estímulo é forte ou é fraco? Tem regra aí que tá sendo inadequada e mudou a contingência e a pessoa não consegue mudar a regra? Ou tá tendo punição e por isso que tá difícil de fazer? O que tá acontecendo? Nunca é aquilo. Então, para de achar que o problema é porque se eu não oferecer o serviço com 40 horas, cumprir o laudo, a operadora não vai mandar pra mim, as famílias não vão ter mais pra onde fazer. Esse não é o problema. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é planejamento estratégico. Que você não fez, que você não sabe nem o que é. E que quando começa a fazer com a Lídia, às vezes desiste no meio do caminho, porque planejamento estratégico não se faz numa sentada. E é muito mais difícil trocar o pneu com o carro andando, né? E para fazer planejamento estratégico, olha só, você tem que saber onde é que você quer chegar. Mesmo que seja chegar daqui a 6 meses, mas você tem que saber onde é que você quer chegar, você quer saber o que você representa. Para que você não fique fazendo coisas... Vou pegar daqui a pouco o Venvance faz efeito, gente, mas eu vou pegar... tá acabando, mas eu vou pegar um negocinho, amiga. Que é o seguinte... Sabe quando você consegue arrastar? Meu marido fala um negócio, ele é do pessoal dos exercícios, gente. Aí ele fala um negócio que é assim, o exemplo arrasta. E eu ficava com aquilo no fundo. Aí eu comecei a pensar, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Quando é que as pessoas param de ser arrastadas? Quando você tá ali, compondo a sua marca, a sua imagem, dizendo, por exemplo, nós somos uma empresa inclusiva, nós somos... E aí você não consegue, você
pratica capacitismo, acho que é assim que fala, amiga. Quando as pessoas que trabalham ali dentro, elas têm neurodiversidade, têm diagnóstico, e aí você silencia aquilo. Eu não quero trabalhar com fulano de tal, que é coordenador, porque ele não entrega nada, é desorganizado, ele não sabe priorizar as coisas, ele só dá atenção pra um menino e esquece dos outros. Não vou mais trabalhar com essa pessoa. E o menino falando, tempo depois de tempo, ele é TDAH, ele precisa de ajuda, alguém me ajuda a organizar, me diz o que eu tenho que fazer, como que eu posso trabalhar melhor. Mas nós somos uma empresa... A gente inclui. A gente é inclusiva, a gente tem ações neuroafirmativas. Então, eu acho que o negócio do exemplo arrasta, eu gosto disso. Porque hoje eu gosto muito. Porque sabe por que a gente acha que o exemplo ensina mais que falar? Porque quando a pessoa fala e a gente observa que não existe correspondência entre o que ela disse e o que ela faz, a gente desacredita. Agora, a pessoa não precisa nem falar, mas quando a gente vê o comportamento acontecer, a gente infere a regra, o valor. Exato. E aí o exemplo arrasta. Eu não gostava, porque eu vim da cadeia de classes relacionais, que isso tá... Mas hoje eu acho incrível. E aí volta pra minha palavra do ano de 2025, que é a coerência. Lembra? Se o presidente... A gente fecha falando, abre falando dele, fecha falando... Se o presidente... E os dois são coerentes. O ex... E o atual, eles são super coerentes, sim, amiga. Não, eles são a coerência ali é incrível. E o Lego de Doritos lá também. Também. Nunca ninguém nunca ele disse que não ia fazer exatamente o que ele tá fazendo. Então, assim, ser analista não é sair defendendo tudo, não. Mas veja, o atual presidente, se ele dissesse amém para essa carta, se ele fosse tentar ver vamos ver como é que a gente faz com Alexandre de Moraes nesse momento, perder a próxima eleição seria abacaxi perto do que ele iria desconstruir ao longo de anos do que ele faz. E principalmente nesse momento, ele não está falando só por ele está falando por uma nação. Então, como que a maioria de nós iríamos nos sentir perdendo a nossa soberania? É isso. Então, quando você está diante de uma empresa que diz que defende uma causa ou uma coisa, você não está só... Você precisa, primeiro, saber se você tem repertório para estar à frente dessa empresa. Porque quando você está lá e você diz que aquela missão, aquela visão, aqueles valores estão em congruência com o que você faz, você precisa... ter a capacidade de enfrentar situações desconfortáveis. E não só de enfrentar situações, com certeza, e começa por aí, porque senão você não sai do primeiro passo, né? Mas enfrentar a situação desconfortável, ter clareza dos valores que guiam a sua ação. Então, assim, valores, faróis. É pra onde eu tô olhando. Não então, é ponto se eu de chegar. tô olhando para aquela direção, eu tendo a me comportar para ir para aquela direção. Mas para eu olhar para aquela direção, eu tenho que saber que ela tá lá, né? Então, se você não tem clareza dos seus valores, vai ficar difícil saber para onde você vai. E aí, quando você trabalha numa empresa, você também tem que ter clareza. Tem que ter clareza se os seus valores são coerentes com os valores dessa empresa. Porque na hora de uma situação difícil, eu falo, não, mas eu represento uma instituição, eu represento um país. Isso. Quando você representa uma instituição, você é a instituição. Quando você representa uma instituição, você é. O que você faz é a instituição. A gente às vezes nem vai lembrar do nome. Vai lembrar da pessoa. A gente pode... Ali. Não, mas vai lembrar da instituição. Ah, sim, vai lembrar. Entendeu? Foi aquela empresa, foi aquela clínica, foi aquela não sei o quê. Exato. Né? Nunca foi a Maria, o João e o José. Foi por isso que a gente fala o tempo inteiro. Seu cliente não pode ser o cliente da fulaninha, que é a minha supervisora. Seu cliente é o cliente da sua clínica. É isso que eu tô trabalhando nessa construção de marca. Eu falo, seu manobrista, sua recepcionista. Isso. E quando você é a sua instituição, faxineira. E quando você precisa entender que, né, coisas vão acontecer fora do seu controle e precisa ter essa coisa de escuta,
Responde sabendo todas as opções. Isso. Resposta, tomada de decisão. Não é uma reação imediata e quase automática a um evento aversivo. Então, quando a gente presta atenção, a gente olha, a gente analisa e a gente responde Não reage. com tomada de decisão informada, às vezes a gente vai ser punido. Mas a gente está sendo punido imediatamente, sabendo que a gente está indo pro lado certo. Cara, isso não tem preço. É isso o que mantém de verdade o comportamento. Ir pro lugar certo. É ir na direção do nosso seu lugar. valor. É. Porque é isso que vai fazer você, daqui a 120 anos, olhar pra trás e falar, porra, minha vida valeu a pena. Eu sinto hoje em dia que a minha vida vale não muito a é pena. mais assim, eu queria tanto ter feito tal coisa que eu não fiz. Eu não falo mais. Se fosse hoje, eu faria diferente. Isso tudo é relato de identificação de quando você não seguiu seus valores. É incrível como a coisa da culpa, do remorso. O remorso. É porque naquele momento tava acontecendo tanta coisa. Pois é, mas é porque você tava desconectada de si. Você tava desconectada de si. Porque não tinha opção. Não, você que não viu. Realmente, do seu ponto de vista, você só tinha aquela opção. Passou 2 minutos, nós já vamos terminar. Porque a Mariana bateu o sinal, né? Bateu. Gente, eu li tudo aqui. Tem que jogar a mãe. Tem... estagiário, você tem que vir pra cá, pra gente ir lá no Lindomário e na Yara pra jogar Munchkin com o Umbelino e o resto da galera de análise de comportamento, que a gente se reúne, porque a gente é um bando de nerd, a gente vai lá no salão de festas e fica jogando Munchkin, tá? Um bando de analista de comportamento. Eu li, a gente ia ter que sair pra muitos assuntos, o que aconteceu hoje aqui. Ramificar na próxima. A gente vai pegar isso daqui pra poder ramificar, porque tem muita coisa pra falar do quão transformador é você se perceber, perceber suas dificuldades e perceber pra onde você quer ir e se comportar de acordo com o que é importante pra você. E isso, quando é observado externamente, inspira e arrasta. Inclusive a sua equipe, né? Que você reclama que não faz nunca nada do que você pede pra eles. Total. Talvez porque você só esteja pedindo e não esteja fazendo. Porque eu preciso, pra eu ser arrastada, eu preciso ver fazendo. A gente aprende assim, porque a gente aprendeu a falar, aprendeu a andar. Porque a gente aprende por modelagem. Ok. Beijo, tchau. Beijo, gente. Senão a gente encerra. Ai, que calor. Cadê? Como é que fecha? Ali, no X. No X. Encerrar. Compartilhar. Encerrar.